Boa tarde, galerinha. Terceiro ano, vamos para a aula de biologia. A última aula a gente falou um pouquinho sobre o tempo geológico. Hoje a gente vai observar aqui, a gente pode ver algumas eras desse tempo geológico. Hoje eu vou focar no pré-cambriano e a gente vai entender um pouquinho, porque ele basicamente vem mostrar um pouquinho da história da Terra primitiva, tá bom? Vou iniciar com o vídeo com vocês. O pré-cambriano compreende o período desde o surgimento da Terra há 4,6 bilhões de anos, com a formação dos oceanos e dos continentes, até o aparecimento de alguns animais invertebrados marinhos há cerca de 542 milhões de anos. No início dessa era, o planeta era completamente diferente do que conhecemos hoje. Acredita-se que a vida só teve condições de se desenvolver após o fim de um intenso bombardeio por meteoros e outros corpos vindos do espaço, há cerca de 3,5 bilhões de anos. A temperatura do planeta era muito alta. As erupções vulcânicas e as tempestades que geravam constantes descargas elétricas eram bastante comuns. Os mares eram muito quentes e a atmosfera apresentava composição distinta da atual. De acordo com a teoria quimiosintética, a combinação entre gases que compunham a atmosfera primitiva com as temperaturas e com as descargas de energia elétrica dessas temperaturas criou condições que permitiram a formação de moléculas orgânicas, ou seja, que contêm carbono. Essas moléculas foram se tornando cada vez mais complexas, até dar origem aos primeiros organismos vivos. Por isso, essa teoria também é conhecida como evolução química. Vamos aqui também com outro vídeo para a gente ver um pouquinho da composição da Terra. E falar um pouquinho sobre esses vulcões. Aí eu tenho aqui a auto-organização desses compostos orgânicos complexos em suas estruturas, como as moléculas de DNA e RNA, parece ter sido uma etapa crucial para a origem da vida. Em determinado momento, esse processo ocorreu a transmissão desse grupo de moléculas inanimadas para um sistema vivo. Sequencialmente, teve início a evolução biológica, que formou toda a rede complexa da vida, tanto a atual quanto a das espécies já extintas. As primeiras formas vivas cresciam, assimilavam substâncias do meio, respiravam sem gás de oxigênio, eram anaeróbias, E quando alcançavam certo tamanho, se fragmentavam. As evidências de fósseis mais antigas de vidas foram achadas em rochas na Groenlândia e na Austrália. Datam de cerca de 3,5 bilhões de anos e correspondem a vestígios deixados por organismos que acredita-se eram semelhantes às árqueas.
que eu tenho a representação. O processo de deposição, a glaciação, Acredita-se que, no início da formação da Terra, a temperatura era muito elevada e os vulcões expeliam diversas substâncias na atmosfera. Além disso, a Terra era atingida por muitos meteoritos que possivelmente transportavam grande quantidade de água. Com a alta temperatura, a água evaporava e, então, formavam-se densas nuvens que produziam chuvas intensas com muitos raios. Mas, como a superfície do planeta era muito quente, a água evaporava imediatamente. Devido a esse ciclo de evaporação e precipitação, após milhões de anos, a Terra se esfriou. Então, a água das chuvas passou a se acumular nas depressões do relevo, formando os primeiros oceanos. A energia das descargas elétricas dos raios e a radiação do Sol favoreceram reações químicas entre os gases que formavam a atmosfera da Terra primitiva. Provavelmente foram essas reações que deram origem às primeiras moléculas orgânicas simples, como os aminoácidos. Com base na teoria formulada pelos pesquisadores Oparin e Haldane, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se agrupado formando moléculas maiores, como os polipeptídeos. As macromoléculas em solução teriam formado estruturas com o interior isolado do resto do ambiente, os coacervatos. Alguns cientistas acreditam que o primeiro ser vivo tenha se originado quando os coacervatos adquiriram certa complexidade, como o desenvolvimento de material genético e a capacidade de se reproduzir. Esses primeiros seres vivos provavelmente eram unicelulares e semelhantes a seres procariontes. Eles são considerados os ancestrais de todos os outros seres vivos que surgiram por meio de um longo processo evolutivo. Apesar de a teoria de Oparin e Haldane ser uma das mais conhecidas, existem outras hipóteses sobre a origem da vida na Terra. A teoria da panspermia cósmica, por exemplo, propõe que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outro local do espaço sideral e foram trazidos por meteoritos. Apesar de essa hipótese não esclarecer como a vida surgiu, ela passou a ser defendida por alguns cientistas após a descoberta de moléculas orgânicas em meteoritos que caíram em nosso planeta. Deixei com vocês esse vídeo aqui, maravilhoso. A gente acompanhou aqui pela Moderna. E também para dizer para vocês que pesquisem bastante sobre a era pré-cambriana. E esse foi um período muito importante para a gente conhecer o surgimento da origem da Terra. E nossa aula fica hoje por aqui, não vou deixar atividades. Próxima aula a gente faz uma atividade. Então, boa tarde e até a próxima aula.